Muito bem, você pôde ver aí um pouquinho da alegria das pessoas no seu louvor, dançando. Nós podemos ver aí como o culto africano é aquele culto alegre, mas é necessário que levemos esse treinamento. Deus nos trouxe o terceiro pilar do ministério, que é Missões 24 Horas, e dentro disso aí está o treinamento para pastores. Pastor Kaiser, dando o curso, passando esse treinamento, nós vimos que a África tem algumas necessidades específicas, com relação à corrupção, com relação à poligamia, em algumas regiões que ainda há, com relação ainda alguns costumes, por exemplo, de cristãos ainda invocando consultando os mortos, os seus ancestrais, não é? Então, como estaria aí a importância desse treinamento nessa questão aí, principalmente envolvendo África? A questão de África, vamos dizer assim, na palavra mais assim, essa confusão, né, deles. Porque para o africano, no sentido geral, é a questão do poder, a questão de ser chamado de bispo, apóstolo, ou o que for, é algo muito importante para trazer um certo respeito. E por causa disso, às vezes eles fazem coisas que são totalmente ao contrário à palavra de Deus. Mas aqueles líderes que estiveram conosco, tanto os que são líderes, né, do ministério nas nações representando, como aqueles que são específicos de igreja, ou os que são auxiliares, aqueles que estavam, eles queriam muito levar a sério, estavam bebendo tudo que a gente estava falando, e depois eles perguntavam, como você viu, eles perguntam. Então assim, pela quantidade de líderes que tem, e precisa. Aqueles que levam a sério, que não querem se envolver, às vezes são poucos para influenciar uma grande maioria que tem pouco conhecimento bíblico. Pouco conhecimento, né? Porque às vezes é muito longe uma cidade da outra, igual a questão do Congo, nós estamos orando, porque uma cidade é muito longe da outra e não tem estrada, é de barco. E para chegar a um treinamento, não dá para ir direto, não dá para ter uma sequência. Então, assim, o que eu pude ver naqueles dias, que eles estavam assim... Sedentos, como se fosse... Não era um curso, era um treinamento para a vida deles, né? Era algo assim... Eu estou fazendo um seminário. Quando eles receberam o diploma, é igual quando alguém faz 4 anos de bacharel. Aquela coisa assim, colocar o brochinho, né? E aquele negócio é como se fosse assim, agora eu estou num outro nível. Não é que não está, mas pela a carência, tem líderes ali que nunca receberam um treinamento. Começou a liderar, e porque tem uma influência mais que os outros, e começou a se chamar de líder, pastor, e tinha temor, mas nunca foi treinado. Então, é algo que mexe com o coração da gente, porque eles querem muito, né? Sim. Por causa que eles mesmos sabem esse problema que existe. É igual, você falou da questão da corrupção, que tem o ditado lá que eles falam que o cabrito come onde ele está amarrado. A pessoa trabalha num governo, onde for, ela sai, ela pega tudo que da sala dela, porque é dela. Então, por exemplo... Ela pensa que é dela, né? Por causa então, aonde ela está, essa cultura. É dali que eu tenho que tirar tudo. Se você tem 2, eu posso pegar um, que isso não tem nada de errado, porque você tem 2. Então, não tem que te pedir. Entendeu? Eles têm de compreender o seu limite dentro da palavra de Deus. E nós vemos como isso é importante, a questão de discipular, de passar mesmo o ensino da palavra de Deus, porque o cristianismo, porque o que Jesus veio trazer muda a cultura. Então aquelas rituais tribais ou a poligamia, então quando a pessoa recebe a verdade da palavra de Deus, ela tende
sofrer uma mudança, e é uma mudança radical. Mas muitas vezes eles não tiveram essa mudança por não ter o impacto, né, do ensino com a palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo, estava lá, o Yohana, homem de Deus, a gente viu tanto que ele busca. E eu brinquei com ele, falei, pastor, quantas esposas o senhor tem? Ele falou assim, eu só tenho o tanto de esposa que a Bíblia fala que eu posso ter. Quantas são? Eu falei, não tem mais. Eu falei, não, eu conheço a palavra. Então, quando tenho discipulado, os valores automaticamente eles são não trocados, acontece de dentro para fora. Entendeu? Eles não ficam lutando contra a cultura, é algo natural. Mas como a maioria não teve esse privilégio, de um simples treinamento discipulado, fica o tempo todo aquele choque entre a cultura, os costumes, as práticas, a palavra de Deus, aí fica aquela, pega um pouco de lá, um pouco de cá, mas um pouco que você dá, já há uma mudança. Alimenta também. Foi interessante que quando nós estávamos no avião indo do Brasil, de Guarulhos para Joanesburgo, se assentou do nosso lado, do lado do pastor Alex, um senhor, um negro, e ele estava indo, não me lembro bem, creio que para o Congo. E era um pastor, ele nos deu o cartãozinho dele, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, olha, vocês brasileiros ainda não compreenderam a importância do chamado de vocês para as nações e principalmente para a África. Esse é o momento do Brasil. Esse é o momento em que Deus está levantando a nação brasileira e a igreja brasileira para abençoar as nações da terra. É importante que o Brasil saiba isso. É importante que a igreja assuma esta posição. E nós vimos isto realmente ali na África, como que Deus nos tem dado uma despensa cheia, como que Deus tem dado homens valorosos, pregadores, como que Deus tem dado revelação, como que Deus tem movido em nosso meio, levantando as torres, levantando oração, levantando pessoas assim para abençoar as nações da terra. Tanto no louvor, na adoração, como na mensagem, Deus quer usar o Brasil e está usando o Brasil. E, pastor Cássio, eu queria que você falasse um pouquinho também do curso aqui para nós, aqui no Brasil, né? Por que nós colocamos este alvo de que todos os gideões devem fazer esse curso, aprendendo a orar com a Bíblia? Porque a gente já sabe orar, não é? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa importância e da disponibilidade do ministério de trazer este ensino. Hoje a gente tem viajado praticamente todo final de semana, né? Estou para um lado, você está para outro, aí os outros pastores, porque a proposta é de falarmos a mesma linguagem. A gente sabe que a oração é a única coisa que faz o povo de Deus ser um. E a adoração é a única coisa que leva a família de Deus, o povo de Deus, a falar uma só linguagem. Então o curso A ou B, que é aprender a orar com a Bíblia, o CAD, que é o curso de adoração, os atributos de Deus, está dentro dessa proposta de falarmos uma só linguagem. Tanto aqui, eu dei também lá o curso no Peru, a Yara traduziu. Tanto aqui, onde tem os gideões, nós falamos a mesma linguagem. Porque um exército, ele tem que ser treinado, ele tem que ser organizado, ele tem que ter uma só voz de direção, saber usar as armas. Então, nós temos viajado e temos agendado, às vezes tem 2, 3 cursos. Aqueles que são os gideões, eles fazem como uma reciclagem, porque é uma jornada, começa para abrir a torre, para ser gideão, fazendo o A ou B, que é aprender a orar com a Bíblia. Depois vem o CAD, né, que é o curso de adoração aos atributos de Deus. Depois vem o terceiro pilar, que é a pregação da palavra, que é a missões de 24 horas. Então, a proposta é que todo lugar onde tiver um gideão, ele
é a mesma forma de falar, é o mesmo coração, porque como exército a gente precisa ser organizado, né? E tem sido interessante porque onde a gente tem ministrado e outras pessoas que ainda não fizeram o curso, que vão fazer o curso, elas são estimuladas para continuar orando e é como que vai lembrando princípios que estavam esquecidos, porque não tem nada de novo. É só trazer a palavra. É a velha palavra de Deus. Tem, né?